Boa tarde a todos. Vamos dar início à palestra Comunidades que Sustentam a Agricultura, uma forma sustentável de produzir e consumir, que será proferido pela professora Maria Gabriela. Ela é professora do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Viçosa, possui doutorado em Engenharia de Produção pela Escola de Engenharia de São Paulo, pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, mestrado também em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos e graduação em Administração pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente pesquisa o uso de métodos de tomada de decisão no apoio a problemas da área de gestão de operações nas áreas de gestão hospitalar, desenvolvimento sustentável, economia circular, segurança alimentar, mudanças climáticas e comunidades que sustentam a agricultura. Agradecemos à palestrante e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora é, Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos também que as perguntas sejam enviadas no chat. Participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na DM, no térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora passamos a palavra à palestrante Maria Gabriela. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, aí, agradecer o convite, né, o convite da professora Patrícia, em vir contribuir com vocês em relação a uma área super importante, né, que está cada vez mais em ascensão de maneira natural, que diz respeito, de maneira geral, ao cenário da sustentabilidade. Eu vou abrir aqui a apresentação, que aí a gente começa a conversar. Bom, qualquer problema que vocês tiverem para me ouvir, por gentileza, me comuniquem. Eu acredito que vai ser tranquilo, a internet está estável, mas qualquer problema, peço que vocês façam contato, né? Me sinalizem para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Bom, deixa eu abrir a apresentação. Bom, acho que está ok, vocês devem estar conseguindo visualizar. Sim, está aparecendo. Está certinho, né? Bom, então vamos lá. Novamente, então, agradecer e reforçar, né, o agradecimento pelo convite, vim conversar um pouco com vocês em relação a uma área que eu tenho trabalhado já tem um tempo, que é uma área super interessante para a gente conversar, não só pensando em termos de área, mas em termos de movimento, né, movimento social, econômico, político, cultural também, é um ponto que é interessante de ser ressaltado. Bom, o propósito dessa apresentação, pessoal, e aí, conforme já foi mencionado, vocês fiquem à vontade para perguntar, para comentar, eu vou passando pela apresentação e vou expondo aqui um pouco de informação, mas caso vocês queiram, né, interromper, enfim, vocês podem ficar à vontade, da minha parte está tudo ok em relação a isso. Se não, no final, agradeço aí pelas perguntas, pelos comentários, e a gente troca uma ideia mais ao final. Então, conforme já foi mencionado, eu sou a Maria Gabriela, sou professora da UFV já tem 10 anos, trabalhando na área de engenharia de produção, embora minha formação seja em administração. Então, o que eu tenho buscado desenvolver atualmente, principalmente na área de sustentabilidade, é gestão de operações com foco nas comunidades que sustentam a agricultura. Então, gestão de operações e gestão de desempenho voltados para comunidades que sustentam a agricultura. Então, o título da palestra, né, também de novo reforçando, envolve comunidades que sustentam a agricultura. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar sobre o assunto, né, ou sobre essa expressão, mas, no geral, a gente menciona essas comunidades como CSAs, que talvez possa ser uma sigla mais conhecida. E aí nós vamos trabalhar um pouco, né, conversar um pouco sobre a proposta das CSAs que diz respeito a uma forma sustentável de produzir e de consumir. É uma proposta bem atual. Bom, peraí. Aí. Bom, primeiro, antes da gente entrar mais especificamente em um dos principais objetivos dessa apresentação, deixa eu até mencionar alguns detalhes que são importantes. Eu tenho trabalhado com
pesquisa junto às CSAs e gestão de desempenho já tem um tempo, como eu mencionei. Eu tenho desenvolvido alguns projetos relacionados a CSAs e à área de gestão de operações. E, basicamente, falar sobre CSAs, né? Eu sou de Lavras, sou natural de Lavras, Minas Gerais. Então, um dos principais passos desses projetos voltados para CSAs voltou-se para, né, para essas comunidades na região Sudeste. Então, o propósito aqui dessa apresentação, pessoal, é a gente conversar um pouco sobre alguns conceitos básicos, né, relacionados a CSAs. Vou puxar um pouco elas para a região Sudeste e depois vou situar as CSAs aqui de Brasília também, né, ou de maneira geral envolvendo o Distrito Federal, para que a gente possa entender um pouco mais como que esse movimento tem crescido. Particularmente, eu trato das CSAs como um modelo, a gente pode até falar modelo de negócios ou modelo de gestão, e vocês vão perceber que aqui no DF a gente tem esse modelo de gestão acontecendo de forma extremamente forte. Então, vai ser interessante até depois a gente trocar um pouco mais ideia, né? Porque eu vou conseguir perceber também até que ponto vocês já tiveram algum contato ou não, né? Para a gente poder entender melhor e contextualizar melhor as CSAs aqui no DF também. Bom, primeiramente, a CSA, gente, ela tem a sua origem muito voltada para a Europa, principalmente França e Alemanha, e ao longo da apresentação isso vai ficar mais claro. Então, o conceito de comunidades que sustentam a agricultura, e caminhando para essa visão do que essa expressão quer dizer, ela vem fortemente da Europa, até porque, de maneira geral, principalmente no que diz respeito aí à Alemanha, França, Itália também, são países que culturalmente, não só economicamente, eles acabam se voltando para um processo de produção não só voltado para a subsistência, mas processos de produção em terras menores, né, no que diz respeito a tamanho de área, até em função de serem países que são muito menores né, do que o Brasil, porque o Brasil ele tem uma perspectiva continental, ele tem um tamanho literalmente de continente. Então, a partir dessa visão de querer produzir para consumir de maneira sustentável e querer controlar e cuidar um pouco mais daquilo que você come, que a Europa ela se fortaleceu muito nesse sentido. Então, acabaram surgindo as comunidades que sustentam a agricultura. Tá, e aí nós já comentamos, então, sobre essa visão de eu vou, se for possível, produzir e consumir algo que eu conheço. Só que para a gente começar a caminhar para essa visão, a gente acaba percebendo que existe toda uma conotação de complexidade por trás disso aí, porque não é todo mundo, principalmente trazendo isso para a realidade do Brasil, que tem condições de produzir o próprio alimento. E isso principalmente voltado para a produção orgânica de alimentos, né? De hortifruti, de hortaliças. E a gente sabe que na Europa também a própria produção de carne ela acaba caminhando muito para essa produção orgânica também, para esse controle, né, de uma produção mais caseira de carne também. Então, falar em comunidades que sustentam a agricultura, pessoal, é a gente pensar literalmente no que essa expressão significa. Então, o que a gente tem em relação à perspectiva das CSAs para um processo de produção orgânica de alimentos? É a gente pensar que a comunidade ou as comunidades elas vão literalmente sustentar uma produção agrícola, que, no geral, vamos pensar que aqui no Brasil as CSAs começaram a existir a partir de 2013, 2014, a gente vai comentar um pouco melhor sobre isso. A gente tem esse movimento acontecendo de forma muito recente no mundo, quiçá aqui no Brasil. Então, na Europa, a gente tem a CSA surgindo nesse século, né, século XXI, no começo dos anos 2000, 2003, 2004, 2005, principalmente nesses países que eu comentei. Então, a gente pensar nessa visão, ou nesse conceito, né, de comunidades que vão apoiar a agricultura, ou que vão literalmente sustentar a agricultura, é algo que vem acontecendo de maneira mundial e no Brasil, ainda de forma muito embrionária. Tá? Então, literalmente, a expressão quer dizer isso. Você, enquanto produtor ou pessoa que tem interesse em produzir, para poder viver daquilo de alguma forma, para poder comer bem, para poder também distribuir isso para a comunidade em termos de
de segurança alimentar, principalmente, você depende de uma contrapartida em relação à comunidade, ou seja, você é um movimento que depende de uma reciprocidade, é um movimento que depende de integração da comunidade para ele existir, fazer sentido e crescer ao longo do tempo, né? Então, falar em CSAs é a gente pensar num modelo onde a gente tem a agricultura literalmente aí apoiada pela comunidade. Nós temos, então, 2 pontos que são importantes, isso dentro da administração também, onde a gente tem uma cadeia de suprimentos acontecendo da mesma forma. Eu falo que as CSAs, elas voltam-se para essa perspectiva de cadeia de suprimentos de uma forma mais leve. Falar em CSA, e isso, gente, eu estou falando não enquanto professora, pesquisadora, ou curiosa, ou até mesmo pessoa que tem muito interesse nessa visão do que é uma CSA em relação aos meus valores. O que eu estou repassando aqui, buscando contextualizar as CSAs de forma geral, isso vem deles mesmos, né? Isso vem desse movimento. Então, falar em CSA é falar num movimento de mudança de mentalidade, é falar num movimento de mudança de visão em termos de tecnologia mesmo, do que é você produzir, do que é você ter saúde, do que é você reduzir impactos ambientais, e é possível fazer isso tudo de forma agregada. Então, falar em agregação aqui também é importante. Então, a gente tem, da mesma forma, essa perspectiva de cadeia de suprimentos, onde a gente tem o agricultor de um lado, que vai ser aquele produtor rural. Aqui no Brasil, gente, o que eu posso adiantar em relação a isso? O Brasil ele tem um tamanho continental, né, como eu já comentei, ele é imenso. Porém, como o movimento ainda é muito recente aqui, e lógico, falar em produção orgânica é a gente contrapor a um movimento de produção tradicional, ou de produção em larga escala de alimentos, que é basicamente o que predomina em nível mundial. Então, aqui a gente tem ainda essa perspectiva do agricultor, do pequeno agricultor, que vai produzir num pequeno pedaço de terra, muitas vezes até numa pequena chácara, mas que tem interesse em contribuir nesse movimento, que tem interesse em alinhar os seus valores aos valores do movimento do que é ser uma CSA. Então, nós temos, de um lado, como eu estava falando, o agricultor, e nós temos do outro lado os consumidores. Aqui, os consumidores, gente, eles são chamados de coagricultores. Então, ao invés da gente falar de um intermediário, que vai ser aquele mediador que vai até a produção rural e vai levar essa produção para o varejo, a gente tira essa visão, né? A gente corta esse agente, que até então é um agente conservador e um agente tradicionalista dentro da agricultura tradicional, e a gente liga e aproxima diretamente o agricultor de coagricultor, que é esse consumidor. Então, a gente passa a falar de pessoas que participam, né? Nós estamos falando de comunidades que sustentam, então nós temos pessoas que participam financiando e escoando a produção. Então, a comunidade ela se torna responsável por isso, por financiar e escoar essa produção. Então, a gente pensa nas CSAs no meio do caminho. A gente tem os coagricultores antes, que são os consumidores, porque somos nós consumidores. Eu falo nós porque eu também, né, sou uma consumidora, sou uma coagricultora de CSA. Então, nós, enquanto coagricultores, nós vamos antecipar esse financiamento da produção. E pensar em financiamento de produção, a gente pensar em insumos de forma geral, porque não é só pensar que essas pessoas vão precisar desse financiamento só para simplesmente chegar e plantar. Não. Tem muita coisa que acontece por trás, desde maquinário, treinamento, capacitação, investimento na preparação de uma série de questões ali, para que finalmente a gente possa pensar naquele pequeno ponto ali que é você ir até a terra e plantar. Né? Então, nós temos os coagricultores financiando essa produção acontecendo nas CSAs, e o escoamento dessa produção, de novo, vai acontecer por meio dos coagricultores. Então, existe esse envolvimento dos consumidores antes, durante e depois. Então, isso é um ponto muito interessante de ser ressaltado aqui. E mais para frente isso vai ser falado também. Então, eles colaboram com o desenvolvimento sustentável, valorizando principalmente produção local. Produção local, gente, é algo que é muito forte dentro das CSAs. Mais adiante eu vou comentar sobre quantas CSAs existem, né, aqui no Distrito Federal, na região Sudeste e assim por diante.
Mas é a gente pensar que as CSAs elas não surgiram e não existem para poder bater de frente em relação a essa agricultura tradicional. Eu diria que as CSAs elas existem como um movimento para mostrar que a gente pode produzir de forma bacana, a gente pode prezar, sim, pela saúde, a gente pode reduzir impactos ambientais naturalmente falando. Então, acaba que, aliás, as CSAs elas não têm nem condições realmente de bater de frente com toda essa produção em larga escala que o agro tradicional realiza, né, ao longo de todos os anos. E, querendo ou não, falar em agricultura aqui no Brasil é a gente falar num dos mercados pioneiros, né, que existem desde sempre, que está cada vez mais forte, mas que eu diria que as CSAs elas são um ponto de... O que poderia ser uma palavra interessante? Elas são um momento para fazer, inclusive, a agricultura tradicional repensar os seus movimentos, as suas estratégias também, poderia ser por aí, e é o que a gente observa que tem acontecido. Tanto que a gente tem visto surgir grandes empresas, ou até mesmo empresas, marcas já super consolidadas, se voltando para a produção orgânica, né? A gente vê, por exemplo, a Sadia, né? Às vezes você vai no supermercado, tem lá frango orgânico, enfim, e tem marcas de todos os tipos que têm voltado a sua atenção para essas questões aí, porque são exigências do consumidor. Eu falo que são novos parâmetros de qualidade que têm surgido para mudar um pouco, ou, aliás, para tirar as empresas, de alguma forma, de uma certa zona de conforto, né? Então, falar em CSA, gente, a gente falar em tecnologia social, é uma expressão bacana de ser usada, que reforça cada vez mais o crescimento e o aparecimento e o fortalecimento das CSAs. A gente trata de tecnologia social, principalmente em termos de produção de alimentos orgânicos, né? A CSA é muito voltada para isso. E, querendo ou não, gente, nós estamos falando de tecnologia social porque tem certificação por trás disso também. Não é simplesmente eu falar que vou produzir tecnologia social, alimentos orgânicos, divulgar isso, sem realmente correr atrás de garantir selos, né, selos verdes e assim por diante, certificações de forma geral, que realmente demonstrem que essa produção ela é uma produção plenamente orgânica, né? Isso é importante ser ressaltado também. A formação das CSAs, eu falo que ela trata muito de relações de confiança. Então, as CSAs, gente, como eu já comentei, elas são organizações, aliás, eles não gostam nem de ser chamados como organizações, porque isso remete a uma administração muito tradicional. Então, eles gostam mais de serem tratados enquanto associações, né? Movimento, associação. Mas, enfim, vamos tratar da palavra organização no sentido literal da palavra, porque eu acho que pode fazer sentido e pode facilitar a nossa troca de informação aqui. Então, são organizações que vão contra o que é uma empresa tradicional. Então, à medida que nós estamos conversando, vocês vão perceber que falar de CSA não é a gente tratar de lucratividade, é a gente pensar que é sim necessário você ter uma renda, porque você precisa subsistir, né? E porque você está trabalhando ali, você está se doando enquanto mão de obra. Então, você não é que você quer, não é que você vai ter lucro com aquilo, mas você precisa de uma contrapartida para poder sobreviver. Acho que essa poderia ser a expressão. Então, envolve relações de confiança, isso é muito interessante. A gente observa que dentro do movimento de CSAs, essa relação de confiança é muito forte. Você acreditar e retomar. Eu falo que as CSAs elas buscam muito esse movimento artesanal, né, lá do século XIX, por aí, que a administração traz para a gente, que a área de gestão da qualidade traz para a gente, que é você confiar na palavra do outro. E, de alguma forma, pelo que eu tenho observado no geral e por relatos que eu tenho, né, principalmente de agricultores, as coisas funcionam muito bem por aí. Então, nós temos ali os custos e os meios de produção, eles vão ser traduzidos no que a gente chama de cotas mensais, que são são as mensalidades, né, falando de forma mais literal também, que cada coagricultor vai pagar, né, normalmente por mês, isso vai depender de cada CSA, e aí a comunidade, então, ela assume esse financiamento, que é o pagamento antecipado, como eu comentei. Então, a gente não trata aqui dessa perspectiva ou dessa visão de custo individual.
Eu até coloquei a palavra aqui relevante, porque CSAs, enquanto movimento, ela busca por um processo de produção, de financiamento, escoamento e por um nível de qualidade diferenciado que aconteça de forma coletiva. Então, para eles, a visão sistêmica é muito importante, né? Muito provavelmente vocês têm contato com visão sistêmica nos primeiros anos aí da administração, que é a gente pensar que o todo é muito mais importante que as partes. Então, embora existam diferentes CSAs, que seriam diferentes organizações, diferentes produtores, diferentes agricultores, famílias, casais, enfim, ou pessoas individualmente produzindo, que vão ter as suas CSAs, né, individualmente falando, que vão vender o seu produto, mas eles ainda carregam de maneira muito forte essa questão da visão sistêmica. Eles sabem, enquanto CSA, independente de qual CSA você seja, que ninguém consegue caminhar sozinho, que todo mundo caminha em conjunto. Tá? Então, como eu comentei, não há atravessadores, existe uma segurança no escoamento da produção. Essa segurança, gente, está muito relacionada com a questão dos valores, que é o que eu comentei. Você participar de um movimento estilo CSA é você assumir que, enquanto pessoa, os seus valores, eles se conectam com os valores do que é ser uma CSA, que é, de novo, você pensar nessa importância de se produzir em termos de segurança alimentar. E aí, gente, nós não vamos entrar a fundo nisso, mas falar de segurança alimentar é a gente pensar que todo mundo tem o direito de comer bem, todo mundo tem direito a ter saúde, a comer bem também economicamente falando, né, pagando de forma justa, sustentavelmente falando, também ecologicamente falando, né? Isso é um direito que eu entendo que ele é básico para todo mundo. Então, por isso que a gente fala dessa questão da segurança, não é só a questão de você realmente entregar isso para o cliente, mas tem uma série de outros valores que estão por trás, né? E que tem a ver com esse processo de dedicação à terra, esse processo de você realmente gostar do que você faz enquanto agricultor, porque você pode usar a sua terra para produzir de maneira tradicional, né? Dentro desse mercado da agricultura tradicional. Agora, se você opta por produzir de maneira sustentável, de maneira orgânica, isso aí faz muito mais sentido que você realmente tenha uma conexão diferenciada com isso. E os produtos eles são entregues na forma de cestas nos pontos de convivência. Tá? Os pontos de convivência normalmente acontecem por meio de parceiros chaves. Por exemplo, aqui em Brasília nós temos pontos de convivência no Distrito Federal todo. Né? Então, assim, Águas Claras, né? nas cidades satélites, no plano, né? também, enfim. E não necessariamente, gente, por isso que a gente fala que as CSAs, por exemplo, aqui de Brasília, elas vão além do Distrito Federal, porque falar de CSA é a gente falar também de assentamento, e mais para frente nós vamos falar sobre isso. Existem várias CSAs, por exemplo, aqui do Distrito Federal, onde as chácaras, os sítios e as terras, elas estão fora do Distrito Federal, dentro do Goiás mesmo, por exemplo, tá? Então, a gente tem que a cesta, gente, ela vai funcionar, ela vai ser um sinônimo de cota, né? Ela vai ser a materialização daquela cota que você vai pagar, e ela é formada por itens diversificados. Então, o que também é uma essência importante da gente ressaltar em relação às CSAs? Falar em produzir orgânica, produzir de forma orgânica dentro da CSA, é a gente pensar que o que vai ser produzido está diretamente relacionado com questões de sazonalidade. Então, por isso que a gente fala muito de itens diversificados, não é que, lógico que é interessante, as CSAs tentam fazer isso, que é produzir cestas com uma variedade razoável ali de alimentos. Só que essa variedade de alimentos, ela é uma consequência do que a natureza está disposta a entregar naquele momento. Então, do que a natureza é capaz de produzir em relação a questões sazonais, né, em relação a épocas do ano, estações do ano e assim por diante. E isso é muito respeitado. Até porque se a gente está falando de certificação para produtos orgânicos, isso é um ponto que é chave também nesse universo, né, das certificações orgânicas, selos verdes e assim por diante. Então, é uma proposta da CSA tentar diversificar, até porque ninguém aguenta ficar comendo só um único tipo de produto, isso é lógico. Mas se você está disposto a consumir esse tipo de produto, você tem que entender que o que foi produzido ali, em maior ou menor quantidade, diz respeito a, de novo, redução de impacto ambiental,
que, consequentemente, é você receber aquilo que a natureza está disposta a produzir naturalmente naquele momento. E o valor da cota vai variar, tá? Vai variar não só em função da CSA, mas principalmente também em função da região, né? Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos que é uma produção consequente de terras do Cerrado. Então, a região sudeste já se diferencia, o solo, né, e o processo de produção já vai ser diferenciado, a gente já tem um solo mais úmido. Então, tudo isso também é importante ressaltar, porque isso vai impactar no valor da cota. Lógico que tem também questões de mercado que vão impactar, não tem como, porque senão a gente chega num ponto que as CSAs não conseguem nem se sustentar no sentido de pagar suas contas. Então, isso tem que ser levado em conta. O que eu já poderia adiantar, que talvez possa ser uma curiosidade interessante? Em termos de preço, em termos de valor, é muito diferente de outros alimentos orgânicos que são produzidos. Eu diria que a CSA tenta se diferenciar nesse sentido, mas, de novo, desde que seja possível, desde que seja viável, né? Acho que a palavra viabilidade aqui também vai ser interessante. Mas, de novo, a CSA ela não é uma proposta de vir competir entre si e muito menos com outros mercados. Eu falo que é um tipo de produção justa, ela é um reflexo de um processo de produção justo. Justo para quem vai consumir, para quem vai produzir, justo para a natureza também, né? Então, essa perspectiva bem generalizada de sustentabilidade. Então, isso vai ser em função dos custos e também do número de coagricultores. Se você, enquanto coagricultor, aliás, se você opta por consumir ou se tornar um coagricultor de uma CSA, você tem que levar em conta uma visão principalmente de longo prazo. Então, por isso que, de novo, é interessante a gente, enquanto consumidor, refletir em relação ao momento que a gente se interessa e passa a consumir produtos relacionados a uma CSA, porque tudo isso vai impactar, inclusive, em termos de custos e valores, né? Preço. E aí é bom a gente ressaltar que a CSA, gente, ela não é um sistema de compras coletivas de orgânicos. Ela não é um serviço de entrega de cestas e ela também não é uma cooperativa de produção. De novo, é um movimento diferenciado que eu falo que vem muito mais até do que a gente pensar em termos... Aliás, está dentro de segurança alimentar também. A gente pensar em segurança alimentar se consolidando e existindo também sob essa visão de que você pensar em CSA, você refletir sobre CSA, é gerar mudança de comportamento. Então, é uma tecnologia social que muito mais do que... E também tem a ver com saúde, né? A gente pensar em saúde, a gente pensar em mudança de mentalidade também. Então, o CSA caminha muito para esse lado. E aí, a CSA ela é o quê? Um compromisso com né? Entre a agricultura, agricultor e coagricultor, tirando esse intermediário, esse meio de campo que é tradicional dentro de uma cadeia de suprimentos, né? Entre indústria e varejista, por exemplo. Aqui a gente coloca de 6 ou 11 meses, mas principalmente para chamar atenção em relação a essa visão de longo prazo. E o interessante é pensar que, de novo, nós temos não existe essa separação entre coagricultor, agricultor e coagricultor. Né? Você, enquanto coagricultor, talvez você não vai colocar a mão na massa no sentido de ir até a terra, né? Até a plantação, para poder contribuir com o processo de produção. Você pode fazer isso também se você tiver interesse, mas o ponto-chave é pensar que falar de um processo de produção vai muito mais além do que a gente pensar em literalmente você ir até a terra, a uma linha, a um chão de fábrica, por exemplo, né, falando de forma mais ampla, e participar daquela linha de produção. É você pensar de novo na visão sistêmica. Então, você, enquanto coagricultor, você pode participar, você pode contribuir na distribuição das cestas, né? Que é você se responsabilizar por um ponto de venda, é você acompanhar essa comunicação em grupo que vai existir, né, dentro das CSAs. Então, a gente pensar em coagricultor e agricultores no mesmo nível o tempo todo. Tá? E você pode também participar do controle financeiro. Falar de uma CSA é falar que você, enquanto coagricultor, você pode participar do que a gente poderia chamar de estrutura de governança. Tá? Bom,
Tem algumas frases que são interessantes. O Joseph, gente, ele é um grande contribuidor cultural, acho que essa expressão ela é interessante, alemão, que enquanto artista, né, enquanto envolvida com a arte, ele também teve grande contribuição, é um grande inspirador para as CSAs, e ele trata, então, das CSAs como arte. Né? Então, eu trouxe uma frase dele que é bem interessante para a gente já começar a trazer para a realidade da região sudeste do DF, que é falar que a escultura social, mais do que a gente pensar em termos de estrutura, já que nós estamos falando de arte, ela pode ser definida em como nós moldamos e damos forma ao mundo em que vivemos. Então, a escultura vista como um processo evolucionário, a gente pensar em CSAs enquanto um processo de evolução constante, onde todo ser humano é um artista. Então, o que esse pessoal que está envolvido com as CSAs faz, a gente fala que é arte, porque é você produzir de forma muito diferenciada. E o diferenciado, de novo, caminha muito mais para essa visão de valores. Mais até do que você pensar, eu falo que também o diferenciado diz respeito ao quanto você, né, enquanto empresa, você consegue respeitar a natureza. Então, eu, particularmente, eu venho de uma região que é Rio Paranaíba, Patos de Minas, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, porque o campus que eu dou aula, ele está situado lá. E ali no entorno, gente, nós temos a cidade de São Gotardo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito forte na produção de cenouras. Então, uma região, uma cidade de cerca de 40 mil habitantes, pequena, que consegue abastecer em torno de 30% da cenoura do Brasil e ainda consegue exportar. Então, ali tem um processo de produção onde a questão da estética fala muito forte. É uma agricultura bem tradicional. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nas CSAs existe um respeito, inclusive, ao formato, né, à estética daquilo que a natureza produz. Porque isso é muito cultural aqui no Brasil. Né? Você, enquanto brasileiro, você vai no supermercado, você quer tocar o alimento, você quer apertar, você quer ver até que ponto, não sei, está maduro, está bom, não está. E visualmente falando, o brasileiro também é bem crítico nesse sentido em relação à produção de alimentos, né? Principalmente hortifruti. Talvez você pegue ali uma cenoura que não está num formato, né, que pareça ser aquele formato ideal, e você, né, logo você deduz, talvez não esteja tão boa. Então, a CSA já respeita isso aí. Então, outro ponto que é interessante mencionar é isso. Se você vai consumir de uma CSA, você vai lidar com produtos que não seguem um padrão de estética, muito pelo contrário, seguem um padrão de segurança alimentar, seguem um padrão de segurança nutricional, né? Aqui eu deixei um vídeo, gente, que diz respeito à CSA Brasil. A CSA Brasil é como se fosse o órgão máximo que dá apoio, né, que serve de apoio para as CSAs do Brasil como um todo. Nós temos CSAs distribuídas pelo Brasil todo. Então, é como se fosse a matriz, né, também falando de forma mais tradicional, que busca apoiar as CSAs de forma geral. Tem até um site e por aí vai. Então, tem um vídeo ali que eu deixei ali para quem tiver interesse depois de ver, não vou passar, que explica um pouco melhor essa lógica de funcionamento das CSAs. Agora, trazendo, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Bom, tem alguém perguntando aqui, se esse é um modelo mais sustentável de produzir e consumir alimentos? É um modelo de agricultura que tem capacidade de atender um grande número de pessoas? Pois é. A CSA é um modelo totalmente sustentável de produção e consumo de alimentos. Eu falo que, na verdade, falar em CSA é a gente pensar num modelo sustentável muito mais voltado para a mudança de mentalidade em termos de consumo, porque produzir de forma orgânica, se a gente for parar para pensar, isso não é tão novo. Agora, tem algumas tecnologias sociais que estão surgindo e que a CSA tem fortalecido cada vez mais, que é, por exemplo, você produzir dentro dos requisitos do que é uma produção agroflorestal, você produzir dentro de uma perspectiva de biodinâmica e assim por diante. O que eu estou querendo dizer? Se um dia vocês tiverem interesse ou chegarem a conhecer um ambiente de produção orgânica ou de uma CSA mesmo que seja, vocês vão perceber que, por exemplo, você produzir determinada hortaliça ou aonde você vai produzir aquela hortaliça
sei lá, é uma hortaliça que depende mais de umidade. Então, você vai plantar bananeiras ao longo ali daquela hortaliça, porque a bananeira tende a umedecer um pouco mais o solo. Lógico assim, não sou especialista nisso, mas só para vocês entenderem o que é essa produção sustentável e o que é esse consumo sustentável de alimentos. Então, ao mesmo tempo que você está produzindo a banana, né, você também está produzindo o alface, e a alface que está ali embaixo da banana, ela vai se utilizar da sombra da bananeira, e de um solo mais úmido, por exemplo, e aí vão começar a nascer, não sei, outros tipos, outras culturas diferenciadas ali ao redor, e você vai permitir que a natureza produza aquilo que nasce. Lógico, né, não vai virar um matagal também, né, gente? Tem que ter um certo controle, porque senão fica muito difícil de se produzir. Mas é algo que é bem próximo de um natural, tá? E muitas vezes a natureza nos surpreende. Eu já conheci várias CSAs daqui, na verdade, eu conheço mais as daqui do que as do Sudeste. E é interessante observar isso, você vê várias culturas coexistindo e funcionando muito bem. E aí a questão do consumo sustentável é essa mudança de mentalidade. Porque, de novo, produzir de forma orgânica a gente já sabe que existe há algum tempo. Agora, produzir de forma agroecológica já não é tão antigo, é algo mais recente, que é uma proposta forte das CSAs. E a questão do consumo é essa mudança de mentalidade, é você pensar que a natureza ela precisa de alguma forma ser respeitada, e isso tem a ver com consumo, né? Isso tem a ver com saúde, né? Saúde de forma geral. E a outra pergunta é um modelo de agricultura que tem capacidade de atender? Não, não tem capacidade de atender um grande número de pessoas. Eu diria que, em nível do Distrito Federal, o que é produzido aqui pelas CSAs é consumido aqui. Então, depois eu vou falar melhor quantas CSAs que são e tal, e vocês vão perceber que dá para atender, se não todo mundo, mas a maioria, em termos de Distrito Federal, pelo menos. Tá, mas em nível de larga escala, como acontece, por exemplo, nós temos o SEASA, você conseguir produzir em outros estados e dinamizar essa produção, eu diria que não tem essa possibilidade, pelo menos não no curto prazo. Bom, aí nós temos aqui, gente, não sei quem já ouviu falar, a rede CSA Brasília, que é a rede de CSAs do Distrito Federal, né? Como eu já falei, ela chama Rede CSA Brasília, mas nós temos CSAs distribuídas por todas as áreas do Distrito Federal de forma geral e muita produção acontecendo fora do DF. Mas mais aqui no entorno. Por exemplo, Lusiânia é um exemplo, né, que eu poderia citar. Não, mas Planaltina está no DF. Mas, enfim, Lusiânia poderia ser um exemplo bacana, então a gente tem no Goiás também essa produção acontecendo. Então, a missão é ser o elo de integração, a palavra integração é importante, e fortalecimento do movimento social. Então, CSAs é movimento social, de comunidades que sustentam a agricultura no DF, para promover uma cultura solidária, é importante, essas palavras são chaves que eu destaquei em negrito, saudável, sustentável, tanto em nível de produção como em nível de consumo. Eu falo que a CSAs, ela junta produção e consumo, né? Porque ela junta e aproxima muito mercado consumidor de fábrica, né? De processo de produção, falando de forma mais tradicional. Então, alguns dos valores, né? Apoio mútuo, transparência, tem a ver com aquela questão da segurança que eu comentei, confiança, criatividade é interessante, eu falo que a criatividade nas CSAs ela é uma consequência de você dar liberdade para a própria natureza se expressar. É bem interessante isso. Então, às vezes a gente pensa, não, nós estamos em tal mês, muito provavelmente o que a gente vai conseguir produzir é isso. E a natureza nos surpreende, né? Às vezes produz muito mais até do que o esperado, às vezes produz muito menos. Então, para quem vai ter um primeiro contato com uma CSA, com a questão da filosofia, o pessoal fala muito isso, pode ser que às vezes a gente coma muito jiló, pode ser que às vezes a gente coma muita alface de um único tipo. Como pode ser que a gente espere que vá comer muito jiló e acabe comendo pouco, porque a natureza produz pouco, né? Então, diálogo, corresponsabilidade, né? Tem tudo a ver, solidariedade, e a palavra integração, eu diria que é o que sustenta tudo isso. E alguns dos princípios que envolvem a produção orgânica, local e sem intermediários, isso ficou muito claro.
valorização da agricultura orgânica, fortalecimento da agroecologia, como eu já falei. Eu falo que, para mim, tecnologia social numa CSA é essa proposta de agroecologia, que é você deixar a natureza produzir da maneira que ela acha mais interessante. Gestão participativa, democrática e rotativa. O que é o rotativo, gente? É pensar que a gente vai existir uma estrutura de governança tradicional, a gente tem que ter diretores, a gente tem que ter gestores, tem que ter alguém para direcionar, para orientar, para coordenar, para trabalhar principalmente com a parte financeira, mas isso pode acontecer de forma livre, né? Você quer ficar, você assumiu um cargo, você quer ir ficando, então vai. Ah, tem demanda para a gente que quer ocupar esse cargo, então vamos fazer essa troca nas assembleias. Ah, não, do jeito que tá ok, está funcionando bem. Então, isso é interessante também. Então, cultivo de interações harmônicas, postura de corresponsabilidade, já falei, promoção de contato dos coagricultores com a terra. Tem muitas CSAs que fazem eventos para receber as famílias, ou as pessoas também que moram, né, sozinha, que é um perfil muito forte aqui de Brasília, mães com seus filhos, enfim, né, para ter contato no momento da colheita, para ter contato com a terra no momento do plantio, enfim. Isso é muito comum também. Lógico que com a pandemia isso aí acabou ficando bem escasso, mas atualmente esses contatos e essa integração têm voltado a acontecer. E o incentivo da prática da economia associativa, que é isso que eu já falei, que é pensar em associações, é pensar que você ser viável economicamente, inclusive, isso pode acontecer de forma associativa, né? Isso não precisa acontecer só em termos de cooperativa, né? E aí, gente, na rede CSA Brasília, né, como eu já tinha comentado, de novo trazendo esse artista alemão, a gente tem que a rede CSA Brasília é uma obra de arte social viva e dinâmica, ou seja, ela está o tempo todo evoluindo e em processo de transformação. Aqui em Brasília, a gente tem mais de 40 CSAs, e vão oscilando para mais e para menos, algumas CSAs acabam se integrando, outras acabam deixando de existir, o que também é natural. Mas, basicamente, nós temos as primeiras CSAs aqui do DF acontecendo principalmente a partir de 2012. E aí a gente pode perceber que de 2012 para 2015 já foi um movimento mais lento, né, mais gradual. Em 2016 a gente tem um certo boom e depois a gente tem uma leve caída e novamente um aumento e uma certa constância de crescimento. Mas hoje em dia a gente tem em torno de 40 CSAs. Aqui um pouco da história, deixa eu ir conferindo meu tempo aqui, porque daqui a pouco nós já temos que encerrar. Basicamente, falar da rede CSA Brasília é a gente falar de toda uma movimentação que aconteceu de integração entre alguns interessados nesse movimento aqui do Distrito Federal e a busca por esse aprendizado, principalmente em nível de Europa. Então, aqui a gente tem, em 2012, basicamente, as CSAs começando a surgir mais como um movimento de curiosidade, de tentar produzir de forma mais em nível de subsistência, e assim por diante. Então, nós temos o surgimento das primeiras CSAs enquanto experiências iniciais com grupos de amigos, pessoas que se juntaram e falaram, não, a gente tem interesse de comer bem, e, se for possível, levar o que é esse se alimentar bem para a sociedade, né? Aí, em 2014 para frente, já tem algumas participações em cursos, alguns fomentos relacionados a palestras também, a vinda de alguns especialistas da área de fora, França, Alemanha, né, como está mencionado aqui no slide, alguns cursos de implantação, palestras novamente, né, rodas de conversa também, que é algo que é bem interessante, que seriam espécies de mesas redondas, né, onde todo mundo, independente do nível de conhecimento, está ali para trocar uma ideia e para fomentar a tecnologia social. Acho que essa expressão é importante ser mencionada, né? Aí, em 2015, novos seminários que foram trazidos aqui para o Distrito Federal e que essas palestras, seminários e cursos resultaram na criação e no fortalecimento. Gente, falar em criação e fortalecimento de CSAs é a gente pensar em pessoas que se juntaram para fazer literalmente um mutirão, para colocar a mão na massa e fazer o negócio realmente acontecer, tá?
E aí, novas formações de CSAs, novas buscas por consultorias e assim por diante. Eu vou passar mais rápido aqui para a gente, que o nosso tempo já está ficando corrido. E por aí vai. E aí, o interessante de ser ressaltado, eu falo que a rede CSA Brasília ela é um modelo de excelência em gestão em nível de CSA no Brasil e, quiçá, até em nível mundial. Então, tudo isso se refletiu no que está nesse slide, que ao longo do ano, a rede ela acabou sendo convidada para apresentar várias experiências em nível mundial. Então, isso é muito interessante de ser mencionado. Então, desde Bahia, Tocantins, França e outras regiões do Brasil como um todo, justamente para, né, incentivar cada vez mais e compartilhar esse movimento com o Brasil e com o mundo. E aí a gente tem trazendo já para anos mais presentes, né, ainda a formação de novas CSAs, realização de novos encontros para trocar ideia. Eu falo que trocar informação, gente, é a gente produzir tecnologia. Então, esses encontros servem muito para isso, né? Aqui tem algumas fotos da rede CSA Brasília. Eu tirei do site da rede, eu conheço algumas CSAs daqui, depois eu vou até mostrar algumas fotos. E uma frase que é muito forte deles é da cultura do preço para a cultura do apreço. Que é a gente pensar que a gente pode viver bem, a gente pode viver bem em comunidade, a gente pode se alimentar dentro de uma perspectiva de segurança alimentar e a gente pode respeitar a natureza, reduzindo, consequentemente, o impacto ambiental. Tudo isso, gente, isso aqui já foi uma participação do meu grupo de pesquisa, nós somos numa CSA, acho que essa que chama Pé na Terra, está escrito Pé na Terra, em Planaltina, que foi a primeira CSA que a gente conheceu, e que foi muito bacana, muito interessante. Nessa primeira foto aqui do lado esquerdo, dá para a gente perceber essa questão da produção agro, né, em nível de agrofloresta. Ah, tem CSAs também, gente, que produzem ovos, aí, consequentemente, você tem que produzir a galinha, né, tem todo uma produção diferenciada nesse sentido. Depois as galinhas elas vão ficando mais velhas e aí acabam sendo abatidas e também podem ser vendidas pelas CSAs. E tem de tudo, gente. Tem desde produção de mel, que aqui no Distrito Federal também acontece de forma bem forte, produção de algumas frutas que não são tão fortes nas CSAs, por exemplo, morango também, que é forte aqui no Distrito Federal. Aqui, gente, para a gente caminhar para finalizar, eu trouxe alguns resultados de algumas pesquisas que eu tenho realizado envolvendo as CSAs, para vocês entenderem que, apesar do movimento das CSAs não visar a lucratividade, o que, de novo, é não visar a lucratividade? É a gente pensar nessa visão de gestão de desempenho, onde eu quero reduzir insumos e quero maximizar qualquer tipo de resultado positivo que eu vá ter. Beleza. Só que a gente tem que pensar que eu, enquanto uma CSA, eu preciso me manter. Eu sou um produtor rural. Tá, mas como que eu defino qual vai ser o meu prolabore? Isso aí vai de acordo com o meu estilo de vida. Então, cada caso é um caso. Aí eu acho que de tudo que é gerado em termos de receita na minha CSA, eu consigo viver muito bem com R$ 2.000. Aí eu consigo viver com 3, eu consigo viver com 5. Enfim, então cada um sabe de si ali em relação a qual, teoricamente, o nível salarial ou o prolabore que vai ser extraído dessa receita que é gerada nas CSAs, tá? E aí, nesse trabalho, gente, nós avaliamos as eficiências de algumas CSAs da região Sudeste, tá? Essa mesma perspectiva de gestão de desempenho, ela faz parte de um projeto que eu vou começar a implementar aqui em Brasília, mas que está em processo de coleta de dados, mas que vai caminhar muito nesse sentido aqui também. Então, algumas das variáveis que foram avaliadas são essas aqui: número de acidentes de trabalho, tempo de existência, que são duas variáveis de entrada, são dois insumos, e número de coprodutoras do sexo feminino, então são consumidoras realmente do sexo feminino, que é muito comum. A gente vê muito mais mulheres envolvidas do que homens, no sentido de consumidoras, porque normalmente são as mulheres que querem proporcionar um nível de qualidade diferenciada para a alimentação dos seus filhos, e quantidade de alimentos distribuídos, que também é um resultado, é uma saída. Então, aqui o que a gente pode perceber é que 50% dessas CSAs, elas são eficientes.
Então, nós temos aqui, eu não me lembro quantas CSAs são, se eu não me engano, são 16. Então, eu diria que mais ou menos metade delas, né, em torno de 8, foram consideradas eficientes, considerando essas variáveis que estão aqui, e metade foi considerada ineficiente. O que é eficiente ou ineficiente? Em relação ao uso desses recursos disponíveis que estão aqui, que são essas variáveis. O que é ser eficiente? É você buscar reduzir ao máximo aquilo que entra, por exemplo, o número de acidentes de trabalho, o tempo de existência também, e o número e maximizar as saídas, que é o número de coprodutoras e a quantidade de alimentos distribuídos. Então, o que eu quero dizer? Não é que eu quero que as CSAs elas existam menos tempo. Quer dizer que muitas vezes aquelas CSAs eficientes elas têm pouco tempo de existência, elas basicamente não incorrem de acidentes de trabalho, pode ser também algo relacionado, e ao mesmo tempo elas têm um alto nível de mulheres participando, e conseguem distribuir um alto número de alimentos. Depois eu comento melhor, se alguém tiver curiosidade, por que essas variáveis foram selecionadas. Então, dentre esses resultados, gente, a gente pode perceber que as CSAs 9, 12 e 14, que são CSAs aleatórias da região sudeste, para que elas possam se tornar eficientes, é interessante que elas reduzam a quantidade de pessoas que estão na direção. Então, talvez tenha muita gente envolvida na gestão da CSA, mas não tem necessidade, pode ter muita gente ociosa ali, tá? E em relação ao número de acidentes de trabalho, essas CSAs, né, ela não se mostrou, ou não se mostrava, esse número, né, não se mostrou tão impactante na falta ou em relação a se refletir negativamente na ineficiência da maioria das CSAs. E aqui eu destaquei a CSA 3. Aqui nós temos, então, em relação ao volume produzido de alimentos. Nesse trabalho, a gente percebeu que as CSAs que estão destacadas em negrito, elas apresentaram um melhor desempenho em relação ao uso daquelas variáveis. De novo, reduzindo entradas e maximizando saídas. A gente pode observar também um alinhamento da produção e consumo dessas CSAs, e isso se refletindo na quantidade de alimentos distribuídos, sendo compatível a de produzidos. Então, isso pode ser, o que a gente pode refletir sobre isso é num processo de redução de desperdício. O que a gente pode observar também, gente, é que as CSAs, elas prezam muito por um processo de redução de desperdício. O que eu estou querendo dizer com isso? Que pode ser uma curiosidade que vai surgir. Se eu não consigo buscar as cestas, gente, normalmente elas são pegas toda semana, ou você pode pegar a cada 15 dias, por exemplo, e isso vai se refletir no valor que você paga. Aí vamos supor que em algum momento você viaje, nas férias, por exemplo. Você vai continuar pagando? Vai, porque não é porque você está saindo de férias que quem faz parte da CSA vai ser prejudicado por isso. Então, é questão de mentalidade. Ah, mas o que a CSA vai fazer com essa cesta? Pode ser doada, e no geral é doada, para instituições, lar de menores, lar de idosos, enfim, para alguns movimentos sociais nesse sentido. Tá, e o que a CSA faz se, no final das contas, alguns alimentos forem resultarem em perda? Isso aí vai ser utilizado como adubo orgânico. Enfim, para tudo vai ter um destino mais correto possível, tá? Que é o que a gente chama ali do descarte consciente, que pode ser usado para animais da propriedade ou para fabricação de adubo. Eu estou achando... eu acho que eu dupliquei aqui. Tá, mas não tem problema. Em relação, deixa eu só relembrar aqui, a estrutura de governança, alimentos produzidos. Tá, aqui seria o número de acidentes. Aliás, número de acidentes acho que está... Bom, eu dupliquei aqui uma imagem, mas não tem problema. Outros resultados aqui que são importantes da gente destacar diz respeito ao fato de que as CSAs 2, 6, 9, 12, 14 e 16, elas também apresentaram um desempenho satisfatório. Então, o que a gente observa é que existe uma necessidade de aumento na quantidade de alimentos produzidos. O que pode estar acontecendo em relação a essas CSAs? Elas estão consumindo muita entrada, que podem ser variáveis das mais diversas possíveis, insumos, equipamentos de forma geral, adubos, enfim, vamos pensar em tudo, sementes, enfim, tudo que é utilizado, né, mudas, eu estava tentando lembrar de mudas, tudo que é utilizado para você produzir,
de forma muito alta e você não está conseguindo produzir mais ou proporcional àquilo. Então, isso foi observado nessas CSAs. E foi observado também dificuldades de escoamento de produtos ou um alto índice de desperdício de alimentos. Depois, em relação ao número de coprodutores, gente, o que a gente observa aqui é que essas CSAs em negrito, elas foram consideradas eficientes porque elas alcançaram um valor, um número de membros e coprodutoras que é interessante. Porque, de novo, o interessante é você reduzir insumo e conseguir atingir o maior número de consumidores. Isso aí não tem como a gente fugir dessa lógica. E as CSAs abaixo ali, elas precisam elevar, que são as que precisam mudar algumas atitudes e alguns comportamentos para se tornarem eficientes, elas precisam elevar, então, o seu número de coprodutores. Então, um desafio muito grande para essas CSAs e para as CSAs de forma geral, já caminhando para a gente encerrar, diz respeito à necessidade de uma maior captação de produtores. Então, a gente observa que, por isso que eu falo, gente, para você participar do movimento das CSAs, tem que ir muito além de você pensar na necessidade básica de você, enquanto ser humano, de comer, né, de se alimentar. Porque a gente observa que ainda existe um alto índice de desistência, né, pessoas que começam a participar, co-agricultores que começam a participar do movimento e pouco tempo depois desistem. Então, isso ainda é um desafio muito grande. Então, a captação de coprodutores ainda é um desafio muito grande. E existe também, acaba existindo, então, por parte da população, que são os coprodutores, uma certa falta de engajamento, às vezes recursos também, nós estamos falando questão de preço, de custo, e mão de obra qualificada também acaba sendo uma certa restrição. E tudo isso também tem um impacto, pode ser um reflexo, aliás, do processo de divulgação das CSAs que ainda está acontecendo de forma embrionária. Então, por exemplo, recentemente uma CSA do DF, que eu tenho contato, me falou que agora, ela já existe há 8 anos, agora que eles estão começando a criar um site, agora que eles estão pensando em criar um site. Então, assim, acaba que no final das contas, no geral, eles se apoiam nas redes sociais, mas muitas vezes, como quem gerencia esses canais de divulgação é quem também coloca a mão na massa, acaba que os canais de divulgação acabam ficando em segundo plano, né? Bom, vou passar rapidamente por algumas considerações gerais, gente, que dizem respeito a algumas constatações desses trabalhos, onde a gente observa, primeiro, algumas causas, né, relacionadas, que fazem alguns membros deixarem de participar do movimento. Podem ser causas classificadas endógenas, que são experiências que você teve ali consumindo de uma CSA e você não curtiu, como podem ser causas exógenas, que vão muito mais além da perspectiva da CSA, que podem ser causas, questões pessoais, né, questões suas. Customização de cestas também tem a ver com a questão de retenção de membros. Tem muita gente que reclama, estou comendo só isso sempre. Então, de novo, a gente tem que refletir sobre a questão dos valores, né? Não é que a CSA só quer produzir aquilo, muitas vezes isso acaba acontecendo. O sucesso de uma CSA tem a ver com a criação de uma cultura agroecológica, envolvendo um conjunto de pessoas conscientes, a conscientização é muito importante, quanto aos hábitos alimentares saudáveis e no que diz respeito também à redução de impacto ambiental. E razões para se tornar um coprodutor: preferência por alimentos de origem orgânica, eu diria que principalmente segurança alimentar, e algumas razões que levam ao afastamento. Impossibilidade de escolha dos alimentos, que eu já comentei, a frequência, muitas vezes, quantidade também, para algumas pessoas acaba sendo muito, para outras pessoas pode ser que seja pouco, e aí você teria que pagar uma cota a mais. E a questão do preço também faz, às vezes, as pessoas refletirem sobre isso. A questão da participação feminina, gente, é um ponto muito chave, diferenciado em relação às CSAs. Nas CSAs da região sudeste, a gente não vê tanto esse envolvimento ainda das mulheres. Aqui no Distrito Federal, isso já acontece de maneira mais expressiva. Mas, no geral, a gente pode falar que, em termos de coprodutoras, como eu já falei, elas são maioria. E um ponto também a ser ressaltado diz respeito à redução
que a gente observa nas CSAs um processo de redução no quantitativo de acidentes de trabalho em função da participação feminina, que acaba sendo um diferencial da mulher, questões de talvez ter um cuidado diferenciado, uma sensibilidade a mais, né, ser mais sensível ao manuseio ali tanto do plantio quanto da distribuição, e isso se reflete na capacidade de organização e foco na atividade. Mão de obra feminina também diz respeito a um maior nível de rigor na qualidade percebida. Isso aí a gente vê coprodutores, né? E são coprodutores que participam do processo de produção e que também consomem, e que ressaltam esse nível de qualidade diferenciado. A questão de capacitação de membros, eu diria que é um ponto negativo, porque a gente não vê tanto isso acontecendo em nível de realização de treinamentos e assim por diante, né? Então, você investir em tecnologia nesse sentido é algo que não acontece tanto nas CSAs, embora devesse acontecer. Existe uma preocupação muito maior em atender às certificações do que realmente você também se capacitar. Aliás, para atender uma certificação, querendo ou não, você tem que investir em capacitação, mas isso não acontece de forma proporcional, tá? E redução de acidentes de trabalho também é um reflexo de capacitação e que pode refletir em elevação de desempenho para essas CSAs. Gente, redução de acidentes de trabalho, isso parece que eu estou frisando muito isso, mas é muito comum na produção agrícola, porque você tem que lidar com equipamentos dos mais diversos, né, possíveis, com componentes químicos e assim por diante. Então, é algo que é muito comum na agricultura tradicional e que numa agricultura mais artesanal isso também pode acontecer. E o que a gente observou é que nas CSAs eficientes, portanto, existe um baixo número de membros na estrutura de governança, o que é legal, tem tudo a ver, e isso acaba gerando uma maior fluidez dos processos de liderança e tomada de decisão. Então, você tem menos pessoas concentradas nos processos decisórios e com qualidade. E um outro ponto negativo é que existe um número reduzido de parceiros-chaves das CSAs, e isso se reflete num baixo desempenho. O que são parceiros-chave, gente? É qualquer tipo de parceria que pode facilitar o processo de produção e escoamento. Pode ser desde escolas, igrejas, prefeitura, a Embrapa, universidades, enfim, podem ser parceiros-chaves. E os poucos canais de divulgação também geram um impacto negativo. E, falando em termos de sustentabilidade, a gente tem que as CSAs, elas se comprometem com a reutilização de todo alimento não distribuído, já comentei sobre isso, e isso gera um baixo volume de alimentos, né, desperdiçados. E as CSAs, eu diria que o auge, a essência é que elas geram estabilidade da renda e incentivam a permanência no campo, o retorno ao campo no que diz respeito a esse processo de produção mais artesanal, uma produção orgânica que volta de forma artesanal, de forma diferenciada, e é uma forma de reforçar também a agricultura familiar, né, que ao longo dos anos ela foi muito ameaçada, principalmente pela falta de mão de obra. Então, isso foi um impacto bastante negativo. Gente, para a gente caminhar para fechar, o que eu trago em termos de base para CSAs em nível de principais conceitos, né, que fortalecem o que é uma CSA em termos de teoria? Economia solidária, economia sustentável e economia circular também, tá? Aqui eu trouxe um esqueminha que mostra o funcionamento de uma CSA, que diz respeito principalmente aos parceiros de esquerda que nós temos, principalmente esses parceiros chaves em nível institucional, né, instituições de fomento, de pesquisa, diz respeito à parte mais técnica, e aqui em cima nós temos esses outros parceiros chaves também que são importantes nessa movimentação, universidades, igrejas e assim por diante. E aí nós temos aqui os produtores e nós temos os coprodutores aqui acontecendo dentro de um processo de economia circular até, né? Dentro de um processo de retroalimentação. Então, as CSAs, elas colaboram para a redução do desperdício de alimentos, porque elas seguem uma dinâmica que respeita a capacidade de produção da terra. E, sobretudo, elas operam via um sistema de cotas que permite a previsão do consumo. Acho que essa é a principal filosofia das CSAs, tá?
Aqui uma referência, gente, do primeiro trabalho que eu publiquei junto com alguns alunos e outros parceiros. Foi ano passado no Engema, que é um congresso da USP, voltado para a gestão ambiental. E eu deixo aqui para já incentivar vocês, a deixar vocês ainda mais curiosos, né, caso vocês tenham interesse em ter contato com o trabalho. Então, já fica aqui para vocês. E eu queria agradecer, falei bastante até, passei um pouquinho do tempo, mas está ok. Agradecer novamente o convite, estou aqui à disposição para dúvidas. Aqui está meu e-mail, gente, mgabriela.fv.br, para quem quiser trocar uma ideia. Enfim, estou aqui à disposição e estou totalmente acessível para quem tiver interesse aí, tiver alguma demanda por e-mail também, para a gente poder criar esse canal de comunicação, tá? Obrigada, estou aqui à disposição. Acho que tem algumas perguntas no chat. Deixa eu só tirar aqui a apresentação. Deixa eu ampliar aqui. Ai, meu Deus, como é que eu amplio isso aqui? Achei. Bom, acho que é É, isso. eu vou Agora que fazer. eu vi que alguém me xingou aqui que eu tinha que finalizar. Não, Pode não. falar. Acho que eu vou fazer o encerramento então, é porque já passou um pouquinho do horário, mas tudo tranquilo, tá? Mas a gente que te agradece, Maria, pela sua participação. Uma palestra maravilhosa, tá? É, assim, finalizamos a palestra, Comunidades que Sustentam a Agricultura, uma forma sustentável de produzir e consumir, e agradecemos à palestrante Maria Gabriela pela participação na 10ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail. Também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas, para aqueles que permanecerem 75% do tempo da palestra. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades da Semana Acadêmica de Administração. Relembrando, participe da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na DM, Térreo da Face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Barlavento Estratégia Financeira, Elan Novaes Estética Facial e coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. Muito obrigada, gente, pela participação. Uma ótima noite aí para todo mundo. Obrigada, viu, Maria? Obrigada, eu que agradeço.